Olá! Nós estamos aqui no primeiro episódio do nosso podcast. Sim, essa era a surpresa que eu tinha para contar para vocês. Esse projeto ele surgiu há muitos anos atrás, mas hoje ele se idealizou e eu estou muito feliz. O projeto da mesa era algo que Deus já tem implantado e executado em meu coração. E surgiu de nós unirmos isso e trazermos para o podcast. E eu estou muito feliz em receber a doutora Luana Andaradi, ela é psicóloga e ela também faz parte disso, porque foi através de uma palestra dela que o Senhor, ele desabrochou, vamos dizer assim, meu coração para que eu conseguisse executar muitos projetos que eu tinha no meu coração. Então eu quero te agradecer por estar aqui, eu quero te dar essa prenda, é algo muito simbólico, mas Sim. É algo que surgiu, que eu comecei a ter um amor, porque foi quando que eu comecei a valorizar o meu momento de guardar a casa, de guardar a minha família e fazer, deixar a casa sempre em um ambiente familiar. Eu acho que é muito importante, com cheirinho de lar. E eu espero que poder proporcionar isso para o seu lar também. Muito trazer para sua casa. E é como eu disse, eu estou muito feliz. Eu acho que quando que a gente recebe alguém, a gente sempre tem que receber com um miminho, né? Sim. Além da mesa, que é muito importante. E eu sei que nós vamos ter muitos momentos para partilhar aqui, né? E passar para outras pessoas, assim como que você passou para mim e conseguiu agregar no meu ministério, na minha vida. Eu tenho certeza que hoje nós aqui na mesa, Deus se fará presente e nós vamos conseguir também compartilhar isso e ajudar muitas outras vidas. E eu quero que você se apresente, né? Me conte um pouco mais e para a galera te conhecer. Muito obrigada, Cassi, pelo convite. Realmente é recíproco, né? Essa conexão que a gente teve logo de início. E eu acredito que esse momento aqui vai ser muito especial e vai ser muito gratificante, né? Vai surgir frutos depois, né? Porque a nossa intenção é essa, nessas conversas, nesses papos, né? A gente gerar conteúdo, gerar principalmente aprendizagem, né? Sim. É isso que a gente tem como objetivo aqui. E eu fico muito feliz de estar sentada na sua mesa, uma mesa linda, uma família linda, que eu tenho um extremo, assim, apreço por vocês, acho uma família, assim, muito linda. E acredito que hoje vai ser um momento de grande crescimento, né? Amém. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luana, né, como a Cassi falou, sou psicóloga. Vim lá de Açailândia, Maranhão. Muitos não vão saber de onde é. Mas, enfim, eu sempre gosto de trazer as minhas origens, principalmente porque a gente tem que entender os nossos processos, né? E entender onde nós estamos e de onde nós viemos. Vou aqui te servindo, tá? Obrigada. E de onde nós viemos, né? Então, eu vim de uma cidade muito pequena, passei um tempo em Brasília, né, na capital do Brasil. E ali eu fiz toda a minha faculdade, né? Me formei em psicologia, depois fiz uma pós-graduação e aí agora no momento estou fazendo uma formação em psicologia intercultural focada, né, nos desafios dos imigrantes. Ah, com certeza, porque eu sofri muito nessa área. Somos imigrantes, entendemos, né? São muitos desafios, né? E sempre conciliando, né, tudo que eu tenho na minha bagagem, tudo que eu trouxe na minha carreira, sempre agregando conhecimento e crescimento, né? Dentro dos meus atendimentos, dentro do meu trabalho. E aí também tem as palestras, né? Com que certeza. É algo que eu gosto, que eu tenho feito e tem surgido, assim, muitos resultados, né? Resultados positivos. Quando a gente se dispõe a fazer algo, né? E fazer algo com excelência, digamos assim, né? E aí a gente começa a perceber que isso gera bom fruto, né? É algo bom. Então, eu tenho feito essas palestras e tem me despertado muito o interesse, né, em expandir mais, falar mais. E a doutora Luana, ela é cristã, tá? Ela congrega na nossa igreja e ela é cristã, tá ali. E eu acho que isso é muito importante, né? Quando que nós procuramos um profissional de psicologia, porque eu já fui atendida com uma pessoa que ela não era, e isso daí me prejudicava muito porque me conflitava com a minha fé. Então eu acho que isso daí é muito legal também, quando que você deu a palestra na igreja, você relacionou isso, né, de nós buscarmos uma identidade, né, que é identidade em Deus, que nos ajuda também a captar o nosso comportamento. Então eu acho isso muito legal. Exatamente, porque o que acontece? Às vezes a gente tenta separar tudo, né? E a gente tem que entender que o ser humano, ele é feito, né, de alma,
corpo Sim. e espírito. E essa tríade, ela tem que estar alinhada, ela tem que ter equilíbrio. Certo. Então, não é porque eu sou cristã que eu não vou falar de psicologia. Não é porque eu sou psicóloga que eu não vou falar de Cristo. As três coisas, elas têm que estar alinhadas. Não é porque eu sou Sim. psicóloga que eu vou falar só de mente e deixar de lado o corpo, né? A necessidade que a gente tem de também cuidar do nosso corpo. Então, a gente, como ser humano, a gente é muito complexo. E a Certo. gente tem que estar atento a todas essas complexidades, né, que a gente tem. E de tentar sempre estar cuidando de fato, né? Vendo, equilibrando o que se pode ser mudado, o que pode ser feito, para que a gente realmente seja saudável, né? Busque a qualidade de vida, saúde mental, saúde física e saúde espiritual também. E você já era psicóloga, já era cristã antes de ser psicóloga ou não? Eu já era cristã, né? Os meus pais, minha mãe sempre, né, dentro da igreja. E quando eu comecei a faculdade, gerou muito conflito, né, com as outras pessoas também. E às vezes tinha essa pequena, como é que eu posso dizer? Esse pequeno conflito, né? Sim. Que a filosofia, né, pega muito nessas áreas, bate né, do muito racional. de frente, Sim. exato. Mas eu acredito que quando a sua identidade, né, quando você se conhece e sabe de fato quem Top. você é e o que você quer, né? Claro que você vai absorver muitas informações, muito conhecimento, mas você vai saber filtrar, Sim, né? sim. É muito importante a gente falar sobre isso também. Tem muitos conhecimentos, né? Até a internet aí cheia, bombardeia a gente de assuntos, conhecimento. Mas tudo isso a gente tem que filtrar, né? Então, eu sempre tive esse entendimento, né? Que a psicologia iria agregar, né, na minha vida. Eu escolhi essa profissão, de fato, mas que eu não poderia deixar de ser, né? De ter as minhas raízes ali concretas, a minha base em Cristo, né? Sim. Então, eu sempre tive esse entendimento e fiquei muito feliz que eu não sofri dentro da faculdade quanto eu via muitos colegas sofrendo, sabe? Essa dualidade e de ficar em dúvida, né? E aí a gente pode entender que nós somos complexos, nós temos que entender os nossos processos, né? Sim. E diante deles, tomar a nossa decisão. Legal, Luana. Eu fico muito feliz, né? Disso, de você compartilhar essa história, as pessoas te conhecerem um pouco melhor. E sigam ela no Instagram, Luana Andrade. Isso, luanaandrade.terapeuta. Terapeuta, sigam ela. Conheçam o trabalho dela, gente. É um trabalho muito importante. Lá vai ter um pouco de conteúdo infantil ainda ou não? Que você compartilhava, né? Hoje você já tá migrando para imigração, né? Para essa parte de imigração. Exato, sim. Mas você chegou a trabalhar um pouco com infantil. Sim, durante 5 anos. Sim. Não, mas a gente vai chegar nessa... Ótimo. É muito assunto, gente. Então, Luana, hoje nós estamos aqui, eu encomendei a Gu Delícias hoje para o nosso brunch da manhã. Uau. E eu estou muito feliz, né? Eu acho que o pequeno almoço é a primeira refeição do nosso dia e é uma refeição muito importante. E eu já sei que você gosta muito. Gosto. Então, já preparamos tudo aqui, que vem com cada detalhe. E eu espero que você goste, fique à vontade de ter um pouquinho de cada coisa. Sim. E acho que é o suficiente para nós e termos um momento muito bom e muito gostoso, né? Então, compre ela do Gu Delícias. Então, a chamada que a gente fez foi: você anda procurando explicação da sua vida na astrologia? E eu fiz essa chamada, doutora, especialmente porque muitas pessoas justificam as suas atitudes porque elas veem na astrologia, né? Tudo por conta dos astros. Nós não vamos especificar esse assunto, mas eu já tive esse tipo de atitude quando que eu acreditava nisso, quando que eu pensava que isso vinha por conta dessas coisas. Então, por isso que hoje eu quero saber o que são os temperamentos. Eu quero que você conta pra galera o que são os temperamentos para eles conseguirem associar que as atitudes dele não estão relacionadas a isso, não. Estão relacionadas a outras coisas. Ok. Então, vamos lá. Existem 4 temperamentos, né? E o nosso temperamento, eles são aspectos da nossa personalidade. Certo. A nossa personalidade, ela é mais ampla, né? Ok. Digamos assim. Então, os temperamentos foram feitos vários estudos, né? Não é um teste psicológico, quero deixar bem claro para meus amiguinhos da psicologia. Né? Não é um teste psicológico. Então, foram feitos vários estudos, né? O primeiro estudioso que estudou os temperamentos foi o pai da medicina, né? Hipócrates. Então, ele fez todo esse estudo. Diante do nosso corpo, nós temos aí quatro temperamentos, né? O primeiro, o sanguíneo.
colérico, o melancólico e o fleumático. Sim. Então, o nosso temperamento, ele vai ter uma conexão muito forte com o nosso comportamento. Como a gente lida, né, em determinadas situações. Ele vai se sobressair em algumas situações, né? Sim. Então, a partir do momento que a gente começar a conversar sobre os temperamentos, você vai começar a se identificar dentro deles, né? Sim. E começar também esse processo de autoconhecimento, que eu acredito que a virada de chave que a Cassi falou foi pelo fato de parar e observar. Não, Isso. eu acho dessa forma, né? Eu tenho esse comportamento, eu tenho esse temperamento. Sim. Dentro dessa minha vivência, né? Dessas minhas experiências, onde é que eu posso mudar para melhorar esse comportamento, para facilitar os meus relacionamentos com os meus amigos, com os meus familiares, sim. né? Sim. Então, os temperamentos, eles são muito usados em grandes corporativas e nas igrejas também, porque ele consegue ter esse equilíbrio entre as pessoas, Sim. consegue ter uma harmonia entre as relações. Então, por isso que é muito importante, né, a gente ter esse conhecimento e ter também essa percepção de mudança. Não adianta só eu me entender ali, né, saber um pouquinho a respeito e não ter essa percepção, não, eu preciso mudar. Sim. Né? Eu preciso ser uma pessoa melhor. Meu comportamento diante de algumas situações, né, com a minha família, ou com meu marido, com meus filhos, precisa ser revista. Com certeza. Não é isso? Sim. Olha, eu quero que você fique à vontade, tá? Pode Tá comer ótimo. enquanto a gente vai falando, Tá vamos aqui de olho se na servindo. saladinha de fruta. Exatamente, fica à Boa. vontade. Olha, e eu queria que você falasse um pouco como são esses temperamentos, né? pouquinho, Quais são né? eles Sim. e um pouquinho da característica de cada um para ver se o pessoal de casa eles se identificam. Boa. Vamos começar pelo sanguíneo, que é aquela pessoa super expansiva, que chega chegando. Essa sou eu, galera. Chega no ambiente, assim, ó. E sabe aquela pessoa que quando chega assim em casa, tá longe ainda, mas você já sabe, fulano tá chegando. Fulano tá chegando, né? É uma pessoa mais expressiva, digamos assim, né? sim. Mais espontânea, gosta de falar, gosta de estar envolvidas ali no ciclo de amizades. Então, é uma pessoa muito expansiva. E aí tem o colérico. O colérico é aquela pessoa que vai ser mais conhecida por ser muito irritadinha, ranzinza, você não pode falar muito assim. Ixi, aquela pessoa já é estressada. Fulano, você não pode falar um A, que ela já tá estressada, tá irritada, né? E temos também o melancólico. O nome por si já fala, né? É uma pessoa mais melancólica, que é mais introspectiva, né? Tem uns momentos ali de sofrimento mais intenso. Mas o melancólico, ele é tratado como? Tipo, não é uma pessoa que vive chorando, Não. certo? Não. É mais um tipo de pessoa que ela se coloca como... Não, Como vítima? Sim, é uma pessoa que às vezes tem até um pouco de dificuldade de interação social. Ela prefere ficar mais retraída e não interagir muito. Essa zona de ficar quietinha, de ficar na dela, é a zona de conforto dela. Certo. Entende? Tá, sim. E aí, às vezes, o melancólico fica confundindo com as pessoas. Nossa, essa pessoa não participa, né? Fulano tá sempre ali fechado na dele, não conversa, não fala dele. É porque é uma pessoa mais retraída mesmo, né? É um dos aspectos dela. Sim. E temos aí, por final, o fleumático. Esse é o Wilson, tá, galera? Meu esposo, esse é total ele, total. Essa sou eu. O fleumático, ele é mais observador. Sim. Né? É uma pessoa muito observadora, que passa ali muito tempo para poder tomar uma decisão. Oh, Senhor. Precisa, assim, de muita análise, né? Antes de tomar. É uma pessoa calma. É muito calmo, ele é muito calmo. Exato. Isso. Mas ele também é muito inteligente, eu acho ele... Sim. Pelo fato pelo fato, como você disse, quando você consegue observar, né, você consegue ter essa percepção maior da situação, né? Não resolver os problemas, tipo, de imediato, como um sanguíneo, por exemplo, faria. Sim, porque ele precisa pensar primeiro. Sim. Ou então existe uma outra característica. Não, eu vou esperar... E aí as coisas vão se resolvendo. Sim. Né? Eu não vou precisar ir lá e resolver. Então tem esses aspectos que a gente precisa entender e mudar também. Então, um fleumático, se ele tem um sanguíneo do lado para impulsionar ele, é bom que ele tenha. Porque senão ele vai ficar estacionado ali na zona de conforto dele, né? E aí o que acontece? Uma característica muito importante do fleumático, eles têm ideias muito boas.
São pessoas, né, muito inteligentes. Pelo fato de ser muito observador e analisar muito bem cada situação, eles têm umas ideias muito boas, mas demoram a colocar aquela ideia em ação. Então, se não vier alguém e falar assim, ei... E se frustram depois, né? Porque quando que eles vão ver, as pessoas já passaram na frente. Exato, eu vejo isso por uma situação que a gente já viveu. E eu vi o quanto que o meu esposo ficou chateado, porque ele tinha aquela ideia, tinha aquele insight, foi assim, só que ele não colocou em execução. E depois que ele viu outras pessoas colocando, ele falou assim, nossa, se eu tivesse feito... Pois é, precisa de alguém para impulsionar, né? Então, o fleumático, se ele tiver ali do ladinho dele, um sanguíneo, né, que possa impulsionar ele nas ideias, olha, essa sua ideia é muito boa, vamos fazer? E tem um espírito de liderança também, né? Muito forte. Tem, exato, muito forte. Acho que chama já. Eu vejo que ele, onde ele tá, ele consegue se posicionar. Acho muito legal. Sim, e de uma forma muito assertiva às vezes, né? Sim. Pelo fato de analisar todo o contexto, analisar toda a situação e de não agir por impulsividade. Sim. Dificilmente um fleumático vai tomar decisões por impulso ou comprar alguma coisa por impulso. Ele sempre vai pensar, mediar, isso aqui realmente é para mim? Essa situação realmente me encaixa? Então, são características aí, né, de cada temperamento. E aí, você aí de casa já conseguiu identificar qual que é o seu temperamento? Eu consegui identificar o meu, eu já sei qual que é, eu sou uma pessoa sanguínea, mas eu gostaria de saber, doutora, se tem a possibilidade de existir, tipo, eu sou sanguínea, por exemplo, de eu ter outros temperamentos dentro de um só, tipo... Existem possibilidades de você ter características de um ou dois comportamentos, ou temperamentos. Só que o que vai definir? Vai ter sempre um que você vai ter vai ter uma porcentagem maior. Sim. Você vai se identificar um pouco mais, mas isso não quer dizer que você também não tenha características de outros temperamentos também. Então vai existir sim essa possibilidade de você ter um pouquinho de um e um pouquinho de outro. Legal. E isso daí não vai interferir, no caso, porque vai sempre sobressair um temperamento maior, né? Sim. E esses temperamentos, doutora, eles têm como ser controlados? Assim, eles prejudicam também a sua vida? Isso que eu também quero que vocês precisam contar essa parte. A partir do momento que a gente consegue identificar e consegue perceber os nossos comportamentos, né, como a gente reage em determinada situação, e muitas vezes, por exemplo, um sanguíneo, às vezes ele é mal interpretado, ou ele é impulsivo demais. Sim. Então, quando a gente consegue compreender esses aspectos, a gente consegue entrar no fator de mudança. Certo. Né? Eu preciso alinhar, de fato, eu preciso equilibrar esse meu temperamento, porque em algumas situações é as emoções ali que estão falando. Eu tô deixando as emoções resolver ali tudo, né? E aí, usando um exemplo também do colérico. Se é uma pessoa extremamente irritada, né, que anda sempre estressada, ela precisa também rever ali aspectos da vida dela que tem prejudicado isso. Porque você imagina, você viver irritada a maior parte do seu tempo. Estressada. Não dá nem pra você conviver com uma pessoa assim. Irritada. E pra ela também, né? Você entra em um estado ali até de sofrimento. Sim. Não é isso? Sim. E imagina também pro melancólico, viver sozinho o tempo todo, ficar ali introspectivo o tempo todo. Então, de fato, a gente tem que conhecer, né, e entender o nosso comportamento para que a gente consiga ter esse equilíbrio. Você que é sanguínea, não, Ana, tem alguns momentos, né, que eu vou tomar alguma decisão, eu vou conversar com os meus filhos, eu tenho que ter ali um equilíbrio, eu não posso deixar o sangue ferver, digamos assim, né? E foi exatamente nisso que eu consegui me identificar, tá, galera? Eu era uma pessoa realmente muito... assim, eu sou muito dada com as pessoas, mas em casa eu tinha um comportamento, tipo, totalmente explosivo, vamos dizer assim, porque o sanguíneo, ele tem um pouco disso, né? Eu era super dramática, então eu também tinha um pouquinho ali, eu acho que um pouco do melancólico, eu trazia aquilo. Acredito também pelo fato dos meus traumas, mas isso a gente não vai entrar hoje. Mais profundo. Mais profundo aí, mais profundo. Mas depois que eu consegui alinhar ali o meu temperamento e falar assim, não, eu sou desse jeito, eu comecei a ler um pouco mais sobre o sanguíneo, por exemplo. E aí eu vi que porque é uma área que eu ainda estou trabalhando, em ter mais paciência com as crianças. Como são 3 aqui em casa, a gente endoida. Então, isso daí pra mim é algo que tem me pegado. E eu percebi que, né, lendo sobre isso,
que o sanguíneo, ele é um tipo de pessoa que ele é muito legal com os amiguinhos, ele faz eventos dentro de casa, mas que quando que você tá mesmo com a criança, você Mais não consegue ter explosiva, né? paciência, você não consegue... E é exatamente nisso que eu me vi. Então, aí eu falei assim, não, isso daqui já é uma característica de um sanguíneo, então eu tenho que maneirar isso. Exato. Não quer dizer que eu tenha que ser uma pessoa desse jeito que tá falando que o comportamento é, mas eu posso pegar outras características de outro comportamento para que venha agregar a mim e eu consiga desenvolver um pouco mais. Então, isso, por exemplo, é uma coisa que eu tô trabalhando nessa área do sanguíneo, né? E aí você consegue ainda perceber os pontos que você precisa melhorar e ainda investe nos seus pontos que são suas qualidades. Sim. Né? Se você é uma pessoa mais expansiva, se você gosta de conversar, né? Por que não produzir conteúdo? Conversas, né? Exato, adoro. Então, é isso que... A blogueira. Exato. Por que eu não vou conversar com mais mulheres, né? Por que eu não vou expandir o meu conteúdo para mais pessoas? E isso foi o projeto da mesa. Eu comecei a entender em Deus que eu precisava que a mesa é um lugar de compartilhar. E aqui eu cresço em vários aspectos. Então, eu tive alguns momentos aqui que eu trouxe mulheres aqui em casa e no momento que a gente estava conversando foi algo que me curou de uma coisa, que eu percebi que eu estava tendo um comportamento e foi uma simples palavra que aquela pessoa me aconselhou, que eu falei assim, é disso, era isso que eu estava precisando hoje. Então foi esses momentos de mesa que me ajudaram a chegar aqui, sabe? Então é maravilhoso, é muito bom se conhecer, né? Muito bom, muito bom. E assim, eu sempre puxo assim pra psicologia, né? Então, quando a gente começa a entender e perceber esses nossos aspectos, é muito importante que a gente se aprofunde um pouco mais, né? A gente tire tempo pra gente, pra se conhecer, né? Ai, Luana, eu tenho passado por um momento extremamente desafiador na minha vida, né? Se você não tá conseguindo lidar com aquele problema sozinha, né? Se você não conseguiu ali um equilíbrio naquilo tudo, procura uma terapia, faça terapia. Né? Não, eu aconselho muito. Eu acho que um momento mais difícil pra mim, eu procurei a terapia e foi quando que, vamos dizer que me tirou do buraco. Ali foi o primeiro passo. E ali depois, aos poucos, eu não continuei, porque foi quando que eu entrei em crise no meu casamento e eu entrei num conflito. Por quê? Como ela não era cristã, então ela não acreditava que a minha fé ela poderia salvar o meu casamento. E quando que eu falei que a minha fé poderia salvar, ela jogou pra mim assim, não, mas você precisa fazer uma terapia de casal, porque se vocês não ficarem juntos, os seus filhos, eles não podem sofrer. E ela tava certíssima, só que naquele momento eu não queria aceitar aquilo. Eu queria primeiro colocar minha fé em prática pra depois eu tentar resolver uma outra situação. E graças a Deus deu tudo certo, mas eu também aconselho, galera, faça terapia de casal, se for necessário, se você vê que o seu casamento não tá legal, faça, porque isso vai ajudar, né, doutora? Sim, ajuda muito. Às vezes você não tá conseguindo identificar qual que é o problema no seu casamento, qual que é o problema com você mesmo, então eu primeiro comecei comigo mesma. Sim. Eu vi os meus problemas, só que nessa época eu não sabia o que era temperamento, não me aprofundei. Eu acho que se eu soubesse, eu nem precisava passar por tudo que eu passei. Pra cá assim foi muito esclarecedor, né? Você realmente totalmente. Se apropriou do conteúdo e colocou em prática o conteúdo. Sim. Né? Isso é muito importante. Você decidiu fazer essa mudança na sua vida a partir daí. Então, doutora, e uma pergunta que eu queria te fazer é que depois que a gente se conhece, que tem esse, né, sabe... Já chega num ponto assim que a gente tá se conhecendo, que a gente sabe que existem várias mudanças. Por que a gente tem medo de mudar? Tipo, porque eu me peguei aí uns tempos atrás, vi que eu tava, tipo, tendo muitas mudanças, parecia que tava tudo muito rápido e era uma coisa assim que, tipo, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu fico do mesmo jeito que eu tô? Me levava também pra um lugar de confronto, de lembranças do passado. E por que a gente insegurança, de insegurança? E eu queria saber, porque eu acho que muitas pessoas às vezes não mudam porque elas têm medo. Exatamente. Quando que elas se pegam ali naquela situação, tipo, tudo muito bom, tá tudo muito bom. E parece que o bom não é bom. É uma coisa meio louca. Exatamente. Muitas mudanças que a gente tem na nossa vida vai exigir que a gente saia da nossa zona de conforto.
né? Sim. Então, quando a gente pensa em sair da nossa zona de conforto, nos gera muito medo e insegurança, principalmente, né? Sim. Você fica ali aflito. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Uhum. Né? Mas existem momentos determinados da nossa vida que a gente realmente precisa sair daquela zona para que haja crescimento. Sim. Então, se a gente não sai, continua ali na zona de conforto, às vezes a zona de conforto tá muito ruim, não tá nada confortável. Sim. Não é? Tá tudo assim um desastre, um caos, mas você tá ali. Você sabe às vezes, né? Até mentaliza muitas mudanças, pensa sobre aquilo, mas você não consegue sair daquela zona. Sim. Por medo de, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Ou então, não, eu vou esperar mais um pouquinho, as coisas vão melhorar ou vão mudar, né? Mas de fato essa mudança tem que ocorrer mesmo, né? De fora ou de dentro para fora. Sim. De fato, a gente precisa colocar em prática todos esses nossos pensamentos, né? E essa tomada de decisão para que haja mudança. Porque o ser humano, ele está em constante desenvolvimento. Certo. Então, a partir do momento que a gente cresce, a gente muda. Então, a gente tem que estar atento, né, a esses desafios que a vida nos dá e atento também a essas mudanças, porque às vezes a gente perde até oportunidade de crescimento pelo medo. A aceitação do crescimento, né? Exatamente. Tipo, por exemplo, eu me lembro que eu peguei uma situação assim, quando que eu mudei pra cá, né, que foi muito difícil, esse processo da imigração É difícil. é bem complicado. Acho que é uma fase de crescimento também. Sim. E me vinha muitas lembranças do passado. Tipo, muitas mesmo, assim, de infância, E era uma coisa, assim, muito confrontosa, assim, me deixava muito pra baixo. Porque parecia que o momento que eu tava vivendo, parecia que eu já tava ficando mais velha, parecia que ia acontecer alguma coisa comigo. Ou muita responsabilidade para um momento Nossa, só. era horrível. E, assim, hoje eu já consigo lidar com isso super bem. Mas é realmente um lugar, assim, que parecia que eu não queria crescer. Parecia que eu queria voltar, tipo, até pra me casar também. Foi uma coisa muito difícil. Porque eu pensava assim, se eu me casar, eu vou sair de perto da minha mãe. E aí quer dizer que, tipo, acabou. Eu já não sou mais aquela menina. Agora é a minha Outras vida. responsabilidades, né? É bem Esse conflitante. processo, porque quando a gente sai totalmente da nossa zona de conforto, a gente se sente muito vulnerável, né? A gente fica com muito medo e a gente fica com receio de não dar certo. Sim. Então, quando você traz assim esse processo de mudança da imigração, né, que a gente muda do nosso país, a gente abre mão de tudo aquilo que a gente tem e a gente recomeça tudo do zero, né? Então, existem algumas mudanças na nossa vida que ela é definitiva, né? Sim. Mesmo que haja muito sofrimento, mesmo que haja muita dor, ela é decisiva para reformular tudo aquilo que você viveu, né? E para te garantir realmente uma nova identidade, uma nova Cassi. Boa. Eu acredito que você deve olhar para o seu passado e falar assim, como eu mudei, Sim. né? Como eu me percebo hoje. E depois da maternidade, uma outra Cassi. Não, outra. Totalmente diferente, com novas habilidades, com novos pensamentos, com uma mentalidade totalmente diferente, né? Sim. Mas eu também começo a pensar o quão foi doloroso para você passar por todos esses processos, né? E chegar onde você tá hoje. Então, Sim. a mudança gera medo, a mudança gera desconforto, mas ela é necessária para que a gente saia, que a gente cresça, né? Com certeza. Galera, então vamos parar por aqui, Luana, porque como é um assunto muito amplo, nós vamos continuar por aqui, vai sair mais conteúdo sobre isso, vamos continuar aqui falando sobre temperamentos e comportamentos. Então, eu te espero no segundo episódio, juntamente com a doutora Luana Andrade e a Cassi. Te aguardamos!